Olá, pessoal! Nós vamos falar agora sobre frações. Eu sou Sara Franca e a minha colega Rafaela Laranjeira vai falar também sobre o livro ao qual a gente se baseou. Olá, eu sou a Rafaela. Bom, nossa apresentação ela é baseada no livro Frações e Mistérios, de Luzia Faraco Ramos. Esse livro, ele narra, né, a história de alguns alunos em sala de aula aprendendo sobre frações, descobrindo o que é frações a partir de exemplos cotidianos, a partir de uma visão mais desmistificada, né? Daí o nome Frações Sem Mistério. É um livro de uma leitura bem leve, bem tranquila, e a gente recomenda a utilização dele para o aprendizado, né, de frações. Então, eu espero que vocês gostem da nossa apresentação e vamos começar. Nós temos aqui uma figura. Essa figura inteira, dividida em 4 partes. Lembrando que essas 4 partes, elas têm que ser exatamente iguais. Então, eu tenho uma figura inteira aqui, dividida em 4 partes, 1, 2, 3, 4, das quais eu só listei 3 partes. O que significa isso? Significa que da figura inteira de 4 partes, eu quero apenas referenciar 3 partes. Então, como é que eu poderia dizer isso? Eu diria que 3 em 4 são listadas. Como é que eu posso representar isso? 3 de 4 partes foram listadas. Um outro exemplo, eu tenho aqui uma outra figura inteira, dividida em 5 partes. Dessas 5 partes iguais, eu vou apenas referenciar, listar 2 partes. O que eu estou querendo dizer? Que do total de 5 partes, eu estou referenciando apenas 2. Bom, dito isso, então a gente consegue entender o que é a fração. A fração é uma forma de representar essas partes que a gente considera do todo, que a gente considera do inteiro. Então, a fração ela é essa representação de esse par de números naturais, né? Onde a gente pode verificar aqui, conforme o exemplo dado. Nessa fração aqui, onde nós temos um inteiro dividido em 4 partes, o meu 4 será o denominador. Então, o que é esse denominador? Esse denominador indica em quantas partes iguais esse inteiro foi dividido. Já aqui, nós temos o 3. Esse 3 a gente vai chamar de numerador. Assim, o numerador indica o número de partes que eu estou considerando desse inteiro. Então, vamos reforçar. Temos aqui um outro exemplo de uma figura dividida em 5 partes iguais. Se eu sei que a figura inteira contém 5 partes iguais, então esse é o meu denominador. Eu estou considerando apenas 2 listradas. Então, esse meu 2 vai ser o meu numerador. Assim, eu formei uma fração 2 sobre 5. Vale lembrar que, como não existe divisão na matemática, né, não existe divisão por zero, então não vai existir uma fração que o denominador seja zero. Ou seja, nenhuma fração admite denominador zero. Nós temos agora várias figuras. Por que a gente está aqui mostrando várias figuras? Para mostrar para vocês que qualquer figura, qualquer elemento, ele pode ser dividido. Não importa que elemento, qual a forma dele, ele pode ser dividido. O importante é que essa divisão seja feita em partes iguais. Eu tenho um triângulo aqui dividido em 4 partes. O importante é que todos os triângulos internos, eles são exatamente iguais. Eu tenho um círculo, eu tenho um retângulo. Vamos falar do retângulo, que é diferente. Ele foi dividido em apenas 2 partes. Desde que essas 2 partes, sejam exatamente iguais. Então, não importa em quantas partes você vai dividir a figura ou o elemento, desde que todas elas sejam exatamente iguais. Só para reforçar e para mostrar para vocês a importância disso, o mesmo círculo foi dividido em 5 partes. Só que este círculo A, vamos chamar ele de A, ele foi dividido em 5 partes, só que não são 5 partes iguais. Então, eu não posso dizer que essa parte aqui é igual a essa outra parte.
Ok? São partes diferentes. Então, isso aqui não pode ser denominado, eu não posso exemplificar como fração. Eu não posso mostrar isso como uma fração. Fração, sim, está nesse círculo B. Por que nesse círculo B? Porque também foi dividido em 5 partes, mas todas as 5 partes são exatamente iguais. Então, eu posso dizer que cada parte dessa representa 1/5 do todo. Mas não posso dizer no círculo A que cada parte dessa representa 1/5 do todo, porque nas extremidades são menores do que no meio, ok? Bom, vamos aqui para um exemplo, que é, inclusive, a gente também retirou do livro, né? Que é do cotidiano, um exemplo prático. Nós temos um açude, cuja sua altura normal é de 50 metros. Só que ele está reduzido a 10 metros por causa da seca. Então, conforme a gente pode observar aqui nessa primeira figura. O açude completo, ele tem uma altura de 50 metros. Considerando que ele está reduzido a 10 metros por causa da seca, a gente pode verificar que esses 10 correspondem a uma parte se dividirmos em 5. O que isso quer dizer? Vamos olhar aqui do outro lado. Eu considerei que o meu açude completo, ele é 5 partes do inteiro dividido em 5. Ele completo. Então, se apenas 10 dele lá tá reduzido, né? Apenas 10 dele tem água. Então, isso quer dizer que apenas uma parte dele tem água. Então, em fração, isso é o quê? Uma parte das 5 contém água. E a gente pode também observar que, se uma contém água, 4 não contém. 4 está sem água, do mesmo inteiro. O inteiro continua sendo 5. Eu considerando a parte que está sem água, é 4. A parte que está com água é 1. Então, nós temos aí 2 frações. E aqui também, do outro lado, a gente verifica que ele inteiro é 5. E se eu considerasse que ele estivesse totalmente cheio, seria 5 de 5. Formas que a gente tem de ler frações. Então, a gente tem aqui a fração em números, ok? Da forma algébrica. E temos a fração por extenso, escrita. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 de 8 de um total de 8. Como é que eu falo isso? Como é que eu escrevo isso? Eu tenho 3 oitavos. Vamos para aqui. Eu tenho 1 de 7. Uma porção no total de 7 partes. Então, eu tenho 1 sétimo, tá? Então, essas são as formas que a gente tem de escrever em forma de número algébrica e em forma de escrita do extenso, que a gente fala, né? As duas maneiras. Aqui são mais outras formas da gente falar números quando eles têm um valor maior, quando o denominador tem um valor maior. Nós vimos na anterior que a gente falava assim, 3 oitavos. Aqui não. Passou de 10, a gente tem que colocar avos, a expressão avos. Neste caso, eu tenho 3 partes de um total de 15. Como é que eu vou escrever isso? 3, 15 avos. Eu tenho 9, num total de 34. 9, 34 avos. Por quê? Porque o meu denominador ele é maior do que 10, tá? Para a gente ver a última, quando a gente está falando de números decimais, eu tenho décimos, centésimos, milésimos e assim por diante. Então, se eu tenho 4 partes de 10, eu tenho 4 décimos. Se for de 100, eu vou falar em centésimos. E se for 1000, eu vou falar em milésimo. E assim sucessivamente. Aqui agora, vamos entender frações de quantidades. Como que a gente pode considerar, se eu tiver uma quantidade grande, né? Vamos supor assim. Eu tenho 20 ameixas. Eu quero saber quanto é 2/5 dessa quantidade. Então, o que foi que a gente entendeu até aqui? A gente entendeu que, para a fração, a gente considera o inteiro dividido em partes. Se eu quero 2/5, eu já tenho a minha fração. Eu já tenho 2/5, ou seja, o meu inteiro foi dividido em 5 partes. Então, as minhas 20 ameixas dividido em 5
eu vou ter o quê? 5 grupos de 4 ameixas. A gente fez aqui uma figurinha onde fica melhor exemplificado, né? Esses grupos de ameixas, né? Cada grupo contendo 4 ameixas, significa que 1/5 desse meu grupo corresponde a 4 ameixas. Então, respondendo ao nosso questionamento, quanto é 2/5 dessa quantidade? Após a gente dividir esses grupos, a gente percebe que 2/5 dele, ou seja, 2 grupos dessa divisão, vai corresponder a 8 ameixas. Por quê? Porque 4 mais 4 são 8. Então, de 20 ameixas, 2/5 são 8 ameixas. Falando agora sobre um outro exemplo, para a gente mostrar o quanto a fração é importante e ela facilita o cálculo que a gente tem para fazer. Vamos usar esse exemplo aqui. Uma cidade que tem uma distância entre a cidade A e a cidade B de 72 quilômetros, tá? Foi feito esse percurso. Só que o que a gente está querendo descobrir? Quanto corresponde a 2/6 desse percurso? Eu tenho um percurso total de 72 quilômetros e uma pessoa percorreu apenas 2/6. O que significa 2/6 de um total de 72 quilômetros? Como eu sei que são 2/6, então significa que o percurso foi dividido em 6 partes iguais. Então, eu vou fazer o quê? 72 dividido por 6 significa que cada parte representa 12 quilômetros. Se cada parte representa 12 quilômetros, e o que a gente está querendo saber são 2 partes, eu vou pegar 2, multiplicar por 12, multiplicar por 2, e vou entender que foram percorridos 24 quilômetros, representando aqui, ó, 6 partes, cada parte representa 12 quilômetros, e eu preciso de 2/6. Então, 24 quilômetros. Bom, aqui agora é uma forma de trabalhar a fração utilizando material, né? Material palpável. Para o trabalho em sala de aula, eu considero que seria um jeito de facilitar o entendimento. Nós trouxemos aqui em forma de slide porque fica mais fácil para a gente apresentar para vocês, né? Mas vamos ver se a gente consegue passar a ideia principal. Bom, nós estamos considerando que esse retângulo aqui, é pedacinhos de papel. Cada pedacinho de papel em cores diferentes, marrom, cinza, rosa. Cada papelzinho desse, eles têm exatamente o mesmo tamanho, mesmo comprimento, mesma altura. Como vamos trabalhar a fração? Bom, eu peguei o meu papel rosa e dividi ele em 2 partes. Isso quer dizer o quê? Que do meu inteiro dividido em 2, eu estou considerando uma parte, ou seja, a minha fração virou 1/2, 1/2, né? Esse mesmo papelzinho, ou seja, o papelzinho do mesmo tamanho, né? Esse mesmo inteiro considerado, eu agora dividi em 4. Dividi na metade e depois na metade. Se eu considerar ali, olha, se eu pegar para referenciar a mesma medida utilizada antes, eu vou ter agora 2/4. Ou seja, se eu dividir o meu inteiro em 4 partes, 2/4 vai representar o quê? A metade, vai representar 1/2 desse meu papel. Eu ainda posso relacionar isso com o mesmo papel dividido em 8 partes. Pego o meu papel, divido ele em 8, e eu quero saber como que eu posso entender fração relacionando com as demais. Então, se eu tenho 4 partes desse inteiro dividido em 8, isso pode significar que são 4/8, né? Que equivale a 2/4, que equivale a 1/2. Passa para o próximo, Sara, por favor. Então, aqui, em fração, o que a gente pode considerar? 1/4, ou seja, uma partezinha do meu inteiro dividido em 4, é o mesmo que 2/8. 2 partes do meu inteiro dividido em 8. E o que a gente relacionou lá também? Que um inteiro, ou seja, o meu papel inteiro, ele é a mesma coisa. Eu pegar
duas partes, se ele for dividido em duas, se eu pegar 4 partes, se ele for dividido em 4, ou se eu pegar as 8 partes, se eles forem divididos em 8. Ou seja, o meu inteiro corresponde a 2 meios, a 4 quartos, a 8 oitavos. Da mesma forma que a gente observou também, que a metade, ou seja, 1 meio do meu inteiro, é a mesma coisa de 2 quartos do inteiro ou 4 oitavos do meu inteiro. É só para a gente entender como funciona a equivalência de frações. A mesma coisa aconteceu aqui. É só uma outra forma da gente mostrar o que a Rafaela acabou de explicar. Eu tenho um total aqui, esse cartão vermelho, ele é um cartão inteiro dividido em 3 partes, ok? Esse mesmo cartão inteiro dividido em 3 partes, vamos chamar ele de 1. Eu dividi esse mesmo cartão em 6 partes, 2. Esse mesmo cartão em 9 partes, 3. E como é que eu vou fazer a equivalência dele? Olha só, uma parte dele, que significa essa daqui, ó, estou riscando aqui ela agora, ela representa esses 2 cartões, que são 2 cestos, né? Que ele representa esses outros 3 cartões, a mesma medida. É só para a gente reforçar como funciona a equivalência de fração, ok? Da mesma forma, aqui do lado, eu tenho uma única, em vez de pegar ele da forma vertical, estou pegando agora da forma horizontal. Eu tenho uma mesma parte, quer dizer, metade dele, né, de forma horizontal, que representa na outra metade em 3 partes, tá? Isso é só para mostrar para vocês a equivalência de fração. Por que a gente está usando cartõezinhos? Porque, às vezes, é difícil a gente entender a fração só em números. Então, está mostrando por que é fração. Fração é você dividir um objeto em várias partes iguais, tá? Em inúmeras partes iguais. Depende da fração que você está querendo representar. Só para continuar, isso aqui é a forma numérica, a Rafaela falou isso lá atrás. O que significa 1? 1 equivale a 2 sobre 2, porque se você simplificar 2 sobre 2, representa 1 inteiro. O que significa 3 sobre 3? Significa que eu estou falando 3 partes de um total de 3. Então, todas essas partes referenciadas aqui, eu estou falando do inteiro, tá? A gente está falando do inteiro. O que eu estou falando aqui? Da metade. Então, a metade de 1 meio, a metade de 1 foi 1 meio. A metade de 4, 2 quartos. E assim sucessivamente. Então, aqui eu estou falando de metade. É tudo uma questão de equivalência. O que eu estou falando aqui? De 1/3. Então, de 3 partes, 1/3 é uma representação. Se eu tiver 6 partes, o equivalente a 1/3 seriam 2 sextos, e em relação a 9 partes, seria 3 nonos. Então, isso aqui também é equivalência, no caso, em relação a 3 partes. Você pode falar, Rafael? Sim. Aqui agora a gente já começa a fazer algumas operações com frações, e a partir dessas operações a gente pode também entender essa equivalência. Por exemplo, eu tenho aqui 1/3. Se eu multiplicar o meu numerador e o meu denominador por um mesmo número, ou seja, nesse meu exemplo, eu multipliquei por 2, eu chego a 2 sextos. E isso a gente acabou de verificar, que 1/3 equivale a 2 sextos. Como é que eu sei disso? Porque se eu multiplicar o numerador 1 e o denominador 3 pelo número 2, eu vou chegar à fração 2 sextos. Da mesma forma aconteceu com 1/3 multiplicado por 3, eu cheguei a 3 nonos. Também eu posso multiplicar por outros números, né? Como 1 meio multiplicado por 4, que eu vou chegar a 4 oitavos. Certo, então, para mim chegar de 1 meio para 4 oitavos, eu multipliquei por 4. E o inverso, o que eu vou fazer? Bom, uma operação inversa da multiplicação é a divisão, né? Então, para mim provar que 4 oitavos equivale a 1 meio, então eu divido o meu numerador e o meu denominador pelo mesmo número, no caso 4. Então, eu vou chegar a 1 meio. 4 dividido por 4, 1. E 8 dividido por 4, 2.
que a gente mostra aqui? Aqui a gente já está falando, digamos que a gente está elevando o grau das frações. Lá a gente estava vendo fração inteira. Agora a gente está vendo mais de uma fração. O que representa essa figura que está aqui nesse slide? Aqui eu estou mostrando que esse cartão 1, chamar ele esse cartão de 1, ele foi dividido em 4 partes iguais. Então, significa que esse cartão 1, ele está inteiro. Como eu só posso fazer fração quando elas são iguais até este momento, o que representa esse outro quadradinho que a gente chama de 2? Significa que, de um cartão inteiro, eu só estou fazendo a referência a uma única parte dele, 1/4 dele. Então, como é que eu posso representar um cartão inteiro mais uma parte de um cartão? Eu vou chamar ele de 5/4. Por que 5/4? Porque são 5 partes de cartões que inteiros estão subdivididos em 4 partes. Eu tenho 2 formas de escrever este número. 5/4 ou 1, que significa um inteiro, mais 1/4, que é uma parte de 4. São formas iguais de você representar a mesma coisa. O que significa ambos, que eu tenho um cartão inteiro, ok? Mais 1/4 de cartão, que são de partes iguais. Eu só posso fazer essa representação quando os cartões são divididos de forma igualitária. Aqui nós temos mais exemplos, né? Pode ir. Aqui nós temos mais exemplos desse, como a gente pode mesclar inteiros com partes, né? O meu cartãozinho aqui é dividido em 3, mais 2 partes desse 3, né? Isso corresponde ao quê? 5 partes do inteiro dividido em 3. Ou um inteiro mais 2/3. Aqui outros exemplos. Um inteiro dividido em 4. Se eu tenho 2 inteiros dele e mais uma partezinha, ou eu represento 9/4, ou eu represento 2/1/4. Então, a gente pode representar dessas duas maneiras, e as duas estarão corretas. E como é que eu faço para uma chegar na outra, né? Bom, a gente sabe, por exemplo, aqui no exemplo que eu tenho 7/2, 7/2. Eu sei que o meu 7 é maior do que o meu inteiro lá, que é 2. Então, em quantas vezes isso é maior, né? Bom, conforme a gente tem aqui no exemplo, para chegar em 7, eu tenho que somar 2 mais 2 mais 2 mais 1. Então, o que é que isso significa? 2 é um inteiro, mais 2 é outro inteiro, mais 2 é outro inteiro. Então, eu sei que aqui eu tenho 3 inteiros. Essa outra parte aqui não é inteira, né? Então, eu não consigo mais somar. Então, eu posso representar isso sendo 3 inteiros e 1/2. Isso é a mesma forma que a gente falou lá, só que dessa vez sem utilizar partes, só os inteiros. Então, aqui 3/3, são 3 partes de 3, é um inteiro. Aqui são 2 inteiros, no caso, são 4 partes de 4, formando 2 inteiros. Então, 8/4. A mesma coisa aqui, eu tenho 2 inteiros, só que dividido dessa vez por 2, diferente da primeira, da anterior. Eu tenho 2 inteiros dividido por 2, então eu tenho 4/2, que representam 2 inteiros. E aqui eu tenho 3 inteiros dividido em 3 partes, então 9/3, que me representa 3 inteiros. Eu poderia ver isso também da forma que eu vou simplificar. Se eu dividir 9 por 3, vai me dar 13. Significa, então, que eu tenho 3 inteiros, porque 9 dividido por 3 é um múltiplo, tá? Então, por isso, um número inteiro. Aproveitando o que eu acabei de falar, a gente vai explicar para vocês agora sobre os tipos de fração. Então, nós temos fração própria, fração imprópria e fração aparente. Eu vou apresentar a fração própria e a Rafaela vai apresentar a fração imprópria e a aparente. A fração própria é aquela fração que representa parte do inteiro, portanto, é menor do que o inteiro. Para a fração ela ser própria, eu vou estar sempre representando partes do inteiro, nunca ela inteira, sempre partes do inteiro.
Por exemplo, eu tenho aqui uma fração própria. Eu tenho esse quadrado. Desse quadrado, eu estou representando apenas... esse quadrado está dividido em 8 partes e eu estou representando apenas 5 partes do 8, ok? Por isso é uma fração própria. Outra fração própria para mostrar para vocês. Eu tenho esse triângulo. Desse triângulo que foi dividido em apenas 2 partes, eu estou representando apenas uma parte dela. Então, neste caso, ela é própria porque eu estou representando apenas parte do todo. Não ele todo, sempre parte do todo. Diga, Rafaela. Fração própria. Bom, como a gente viu, a gente também pode ter em uma fração mais de um inteiro. Então, quando ela contém um ou mais inteiros, quer dizer que ela é imprópria. Então, ela é maior do que o inteiro. Vamos entender isso aqui a partir dessa figura. Eu tenho aqui 6 quartos, ou seja, o meu inteiro corresponde a 4. Se eu tenho 6, então eu tenho o meu inteiro mais 2 partes dela. Então, se o meu numerador é maior do que o meu denominador, significa que eu estou tratando de uma fração imprópria. Aqui também nós temos outro exemplo, esses círculos, todos estão divididos em 3 partes. Eu tenho 2 círculos completos, 2 círculos inteiros. E tem um outro círculo onde eu estou considerando apenas uma parte dela. Então, eu tenho 7 partes de um inteiro que é 3. É uma fração imprópria, porque ela é maior do que o inteiro, né? O inteiro seria 3 sobre 3. 7 sobre 3 é maior. Então, essa é uma fração imprópria. A fração aparente, ela é uma fração imprópria, mas que ela vai equivaler a inteiros. Como assim? Bom, se o numerador for múltiplo do denominador, quer dizer que ela é uma fração aparente. Como é que a gente pode entender isso aqui nessas figuras? Eu tenho aqui uma figura dividida em 4 partes. Todas as minhas partes estão sendo consideradas, todas as minhas partes estão pintadas. Então, eu tenho aí um inteiro, a gente já viu isso, né? Sempre que a gente considerar todas as partes do inteiro, é porque é uma figura completa, uma figura inteira. Então, e a gente também sabe que 4 é múltiplo de 4, ou seja, 4 pode ser dividido por 4. Então, 4 dividido por 4 é 1. A gente entendeu que a gente tem um inteiro. Aqui um outro exemplo. Nós temos 2 figuras divididas em 6 partes, onde eu estou considerando todas as partes da minha figura, ou seja, 12 partes dessas figuras. Então, 12 partes de 6. A gente viu que ela é uma fração onde o numerador é maior do que o denominador, mas a gente também sabe que 12 a gente consegue dividir por 6. Então, ao fazer essa continha de 12 dividido por 6, a gente chega a 2. Quando a gente olha para a figura, fica fácil, né? São 2 inteiros. Tá, só fazendo uma observação, a diferença entre a fração imprópria e a aparente é que a aparente, como disse a Rafaela, ela faz parte da imprópria, mas para ela ser aparente, está sempre mexendo com frações inteiras. Sempre frações inteiras. E a imprópria, a gente tem, podem ter várias frações inteiras, várias partes inteiras e partes. Inteiras e partes. A aparente sempre inteiras. Aqui só para mostrar que a gente pode fazer a divisão ou a gente pode fazer a simplificação, como é que você faz, é só uma observação que a gente vai passar de forma bem, que a gente já falou isso antes, bem mais rápido. Você sempre vai ter que, no numerador e no denominador, dividir pelo mesmo valor. Se eu estiver dividindo por 2, significa que tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis por 2. Se eu for dividir por 10, tanto o numerador quanto o denominador tem que ser divisível por 10. Eu não posso dividir uma fração quando o numerador ou o denominador não é divisível pelo número escolhido, ok? Então, para ela ser simplificada, para ela ser dividida, você tem que fazer com que o numerador e o denominador sejam divididos pelo mesmo número. Aqui agora um outro tipo de operação que eu posso fazer com a fração, né? No caso aqui a gente está tratando de soma. Vocês lembram lá que a gente dividiu uma figurinha em 8 partes. Então, cada parte dessa é 1/8. Se eu pegar 3 partezinhas dessas e somar com 4 partes dessa, eu chego aqui, ó, nessa continha. 3/8 mais 4/8 vai resultar em 7/8. Como é que eu fiz isso? Bom, eu estou considerando o mesmo inteiro. Eu estou considerando que o meu inteiro é 8 dividido.
Então, o meu denominador é igual. Então, para mim fazer essa operação, eu apenas conservo esse inteiro. Eu vou trabalhar apenas com as partes, ou seja, vou trabalhar apenas com o meu numerador. Por isso que eu fiz 3 mais 4, 7 e conservei o meu 8. Aqui a gente vai fazer uma outra operação. A gente fez a adição, aqui a gente vai diminuir, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Dessas 7 partes iguais, eu quero tirar 6 partes. Então, o que eu fiz? Eu tenho 7 partes no todo, do qual eu quero diminuir, eu quero subtrair 6 partes. Cortando as 6 partes, eu tenho um total de, sobrou apenas uma parte. Eu só consigo fazer a adição e diminuir, no caso, a subtração de números, dessa forma que a gente acabou de apresentar, se o denominador eles forem iguais. Quando o denominador é diferente, a gente tem que usar um outro método. Mas eu consigo fazer isso de forma fácil quando o denominador ele é igual. Por isso, o todo ele foi dividido em partes iguais. Aqui mais um exemplo, né, de subtração, onde agora eu estou considerando que eu tenho 10 partes daquele inteiro que foi dividido em 4, que a gente já viu. Dessas 10 partes, se eu quero eliminar 4 partes dela, bom, a gente já pode observar que os denominadores são iguais, são 4, então fica fácil. Eu trabalho apenas com o meu numerador. Eu faço a subtração de 10 menos 4 e chego a 6. Então, eu sei que a minha subtração vai ser 6 quartos. Mas aqui tem um detalhe. 6 quartos é uma fração que eu ainda posso simplificar, ou seja, eu ainda posso reduzir. Então, se eu consigo achar um número que eu possa dividir pelos dois ao mesmo tempo, então eu posso fazer isso tranquilamente. Então, dividindo 6 quartos por 2, eu chego a 3 meios. Fica errada a minha resposta? Não, porque 6 quartos equivale a 3 meios, conforme a gente já demonstrou, né? Aqui são só mais exemplos que a gente tem, mostrando como é que a gente pode utilizar a soma, a adição de fração. Lembrando que se o denominador eles forem iguais, você mantém o denominador, porque significa que pertence ao mesmo inteiro, pelo menos ao mesmo tipo de inteiro, e soma os numeradores, tá? Da mesma forma, nesse segundo exemplo, com uma diferença, como a Rafaela tinha falado antes, se você encontrar um número que eles são divisíveis pelo mesmo valor, aí você pode simplificar. Aqui a gente colocou 2 sobre 1, mas todo mundo sabe que quando o 1 ele faz parte do denominador, se você escrever apenas o 2, se subentende que o denominador dele é 1. Nesse terceiro exemplo, a mesma coisa. Nós temos o mesmo denominador, aí você pode fazer a soma e a simplificação ou a divisão por número igual. Então, eu dividi tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número e encontrei a fração equivalente. Significa que essa fração equivale, 1/3 equivale a 3 nonos, e não há problema, porque o normal é que você sempre represente a fração pela fração menor possível, a fração que você dali não pode mais reduzi-la. Bom, mas como é que a gente vai fazer a soma de frações se esses denominadores forem diferentes, né? Como a gente já falou, a gente só pode fazer soma e subtração se os denominadores forem iguais. Então, como é que a gente consegue transformar esses denominadores, se forem diferentes, em denominadores iguais? Bom, o primeiro passo é encontrar o menor múltiplo comum entre esses denominadores. Então, a partir daí, você escreve o múltiplo encontrado, que vai ser o novo denominador das frações. Então, cada fração agora vai ter um novo denominador. E para você achar o numerador dessas novas frações, você divide esse novo denominador pelo antigo e multiplica o resultado dessa divisão pelo antigo numerador. Pronto, agora você vai ter frações com denominadores iguais. Aqui nós temos um exemplo prático disso, né?
eu tenho 2/3 somado a 4/5. Posso fazer essa conta direto? Não posso, porque os denominadores eles são diferentes. Então, a gente vai achar denominadores iguais para, então, conseguir trabalhar. Como é que eu vou fazer isso? 3 multiplicado por qual número, 5 multiplicado por qual número? Como é que eu vou conseguir isso? A gente sabe que 3 multiplicado por 5 é 15 e que não tem nenhum outro número menor do que 15 que eu consiga dividir por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Então, o menor múltiplo comum entre esses dois números são 15. E fazendo as operações, conforme nós fomos orientados, né? Então, o meu novo denominador é 15. Eu divido pelo meu antigo denominador, 15 dividido por 3 vai dar 5, e multiplico pelo meu numerador, dá 2. Então, eu achei a minha nova fração. E a gente percebe que é uma fração equivalente, né? Que 10 quinzeavos é equivalente a 2/3. Da mesma forma que, se eu pegar 15 e dividir por 5, acho 3, multiplicar por 4, acho 12. Então, eu achei duas novas frações que representam as minhas frações antigas, mas que agora contêm denominadores iguais. Então, agora eu posso fazer a soma dessas frações. Então, após fazer esse processo, eu sei que 2/3 mais 4/5 correspondem a 10 quinzeavos mais 12 quinzeavos. Então, no final da minha conta, somo os meus numeradores e vou ficar com 22 quinzeavos. Mesmo porque a gente agora conseguiu colocar os dois denominadores iguais, e só por isso a gente consegue fazer essa soma. Aqui são outros exemplos, exatamente o que a Rafaela acabou de falar, e a gente pode usar tanto na adição quanto na subtração. Da mesma forma que foi feito no anterior, denominadores diferentes, vocês encontram o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo comum, e aí você tem, então, novamente, o mesmo denominador. Isso aconteceu nas 3 operações que nós temos aqui, nas 3 continhas, nas 3 continhas, utilizando 2 operações, tá? Essa aqui é a subtração, as 2 primeiras subtração, e a última, a adição. E aí, quando você faz e você encontra o mínimo múltiplo comum, ou o menor múltiplo comum, você transforma as 2 frações em mesmo denominador. E a partir do momento que você tem o mesmo denominador, você pode efetuar a soma ou a subtração. E caso a fração ainda possa ser reduzida, você vai dividir pelo número que você pode dividir tanto o numerador quanto o denominador e encontrar uma fração que não pode mais reduzida, tá? A mesma coisa, tanto na primeira quanto na última. Aqui agora nós temos um exemplo para a gente agora trabalhar com divisão. A gente viu soma, viu subtração, agora a gente vai ver divisão. A gente fez algumas simplificações, mas isso não significa que a gente estava dividindo a fração. Agora a gente vai mostrar como é que a gente divide fração. Vamos para esse exemplo prático aqui para a gente entender. A mãe de Juliana, ela guardou a metade de um bolo e dividiu a outra metade entre Juliana, seu pai, sua mãe, seu irmão e sua avó. Então, vamos representar, né, essa divisão. Ela pegou um bolo inteiro, dividiu em 2 partes. Uma parte ela guardou e a outra parte, ou seja, a outra metade, ela dividiu em mais 5 partes. Então, quanto é cada partezinha dessa? Quanto é que ficou cada partezinha dessa? Bom, para mim saber quanto que é essa metade dividido por 5, se eu completar novamente esse bolinho, eu vou ver que, no final das contas, se uma metade dividida em 5, quer dizer que 2 metades, eu vou ter 5 mais 5, ou seja, eu vou ter 10 partezinhas dessa. Então, agora eu posso considerar que o meu inteiro, ele foi dividido em 10 partes. Eu dividi o meu inteiro em 10 partes, guardei uma metade. E minha outra metade, eu peguei e quero considerar uma partezinha dela. Então, se meu inteiro foi dividido em 10, eu tenho um denominador 10. Se eu quero considerar só uma parte, ou seja, quanto cada um ficou, né? Eu sei que é 1/10. Então, se eu pego 1/2 dividido por 5, eu chego a 1/10. Por que tem 10? Lembrando que a gente falou isso lá no primeiro slide, que você pode dividir qualquer figura, qualquer elemento, quantas vezes você quiser, desde que todo ele seja do mesmo tamanho. Então, por isso que a gente dividiu
representou, né, que as duas metades foram divididas de forma iguais. Só continuando com a mesma explicação da anterior, aqui ele está pedindo o seguinte: quanto é a metade dividido por 4? Se eu tenho um círculo e metade dele é de Dona Rosa, a outra metade foi dividido por 4, significa que eu vou dividir todo o círculo por 4 partes, metade, mais 4 partes, a outra metade. Então, eu vou estar dividindo, na verdade, por 8 partes, o círculo inteiro. Eu tenho 1/2, que é metade, dividido por 4, eu vou encontrar 1/8. Uma outra forma da gente representar isso é o seguinte: na matemática, a gente diz que quando você tem uma divisão de fração, o que você faz? Você conserva a primeira fração. Se aqui você está dividindo, você multiplica, você troca o sinal. E se aqui é 4/1, porque a gente já tinha falado antes, que quando não está representado, o denominador é 1, você inverte o segundo elemento. Então, vai ficar 1/4. Quando você multiplica 1 vezes 1, deu 1. 2 vezes 4, 8. Então, a gente tem 1/8. A mesma coisa acontece no segundo exemplo. Quanto é metade dividido por 2? Eu tenho um círculo que foi dividido em 2 metades. Se eu estou dividindo uma metade em 2, significa que a outra metade também foi dividida por 2. Então, na verdade, o círculo inteiro foi dividido em 4 partes, fazendo a mesma continha, a mesma operação permitida pela matemática. Eu conservo a primeira, inverto o sinal, quer dizer, se aqui é divisão, passa a ser multiplicação, e inverto a fração. Se é 2/1, vai ficar 1/2. E aí eu tenho 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. Então, como forma e Sara explicou, né? A divisão de fração a gente faz desse jeitinho aí. A gente conserva essa primeira fração, inverte o sinal que a gente está utilizando, né? E a gente sabe que o inverso da divisão é a multiplicação. E inverte também a segunda fração. E agora é só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, a partir daqui a gente já aprendeu como faz a divisão e também a gente já aprendeu como faz a multiplicação. Como é que faz multiplicação de fração? Eu só vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Conforme está aqui também nos outros exemplos, né? Aqui eu tenho um 2 dividido por 1/3. Como a gente sabe, se eu não tenho um denominador, quer dizer que esse denominador é 1. Sempre que um número não contém um denominador, quer dizer que ele é 1. Eu conservo essa primeira, inverto a segunda e inverto o meu sinal e pronto, faço a minha operação. Numerador vezes numerador, denominador por denominador. Da mesma forma no segundo exemplo. Com um detalhe que, no meu segundo exemplo, eu encontrei um número que eu ainda posso reduzir. Então, se eu dividir esse numerador e esse denominador por 6, eu chego ao resultado 4. Perceba, aqui em cima, 1/2 dividido por 5, a gente está fazendo divisão de fração. Aqui, 24/6 dividido por 6, a gente está fazendo simplificação de fração. São duas operações diferentes. E só mais uma observação: essa inversão de sinais, a gente só pode fazer multiplicação e divisão. A gente não pode fazer com adição e subtração. Essas foram as nossas referências, como a Rafaela tinha falado lá atrás, lá no início, foi toda baseada no livro Frações Sem Mistério, como ela mesma falou, é um livro bastante interessante, porque o professor, neste livro, os personagens deste livro, é uma sala de aula, não só uma sala de aula, é toda uma convivência entre os alunos, e eles trabalham a fração de forma a exemplificar com o cotidiano, com elementos. Então, fica muito mais fácil das crianças, das pessoas que ainda não conseguem entender fração, entenderem que fração não é tão difícil, é só você saber o conceito dela, saber por que fração é um numerador dividido pelo denominador, o que isso representa. E aí fica tudo mais fácil. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham entendido tudo sobre fração, que fração tenha ficado mais fácil e que a gente tenha alcançado o nosso objetivo, que é mostrar todas as operações de fração e o que representa cada um dos elementos. Rafaela? Agradeço pela atenção de todos. Agradeço a Sara também pela troca, pela parceria de sempre. Muito obrigada e se cuidem. Até mais. Obrigada, gente.